Uma pergunta agora meio imprópria, mas como fazem as perguntas, às vezes nós nos sentimos assim constrangidos a responder. A pergunta é: o que é masturbação? O dicionário Aurélio define como provocar o orgasmo por fricção da mão ou por meio de instrumento próprio. Onanizar-se, vício solitário, autoerotismo. Segunda pergunta: masturbação é pecado? Sim. No entanto, todas as formas de lascívia são condenadas. Então, essa prática é considerada, à luz da Bíblia Sagrada, lascívia. Então, o ato da masturbação envolve todo um conjunto de fantasias eróticas e instrumentos próprios, em alguns casos. As revistas e filmes pornográficos são usados para despertar a sensualidade. E hoje há pessoas que ficam diante da internet horas seguidas para se masturbar. E ao fazer isso, abrem a vida para o diabo agir. E o Espírito de Deus se retira e a vida torna-se uma verdadeira desgraça. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz o texto: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia. E uma exortação do apóstolo Pedro, 1 Pedro 2:11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E outra pergunta ainda relativa: o que é pecado contra o corpo? São os pecados do sexo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 ao versículo 19, nós lemos o seguinte: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí está o apóstolo mencionando: pecado do corpo é o pecado do sexo, pecando contra o próprio corpo. E mais ainda, citação do livro de Gálatas 5, 20 e 21, que as obras da carne são manifestas, as quais são idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então está aqui uma situação que a Bíblia descreve e que precisamos obedecer à palavra de Deus para não cairmos no erro, no pecado, que é contrário à vontade de Deus.